Olá, boa tarde. Eu sou Romualdo da Cruz Filho, jornalista do site Viletim, e nós estamos ao vivo pelo Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e também pelo site da Metropolitana, www.rmptv.com.br, além de aplicativos da Radiosnet. Convidamos para conversar nesta edição com o empresário Lucas Balota. Ele é coordenador do Núcleo Jovem da Società Italiana de Piracicaba e veio aqui para comentar, para tratar de um assunto bastante interessante para o setor empresarial. Como coordenador da Società nessa parte do Núcleo Jovem, eu gostaria que o Lucas antes posicionasse a gente sobre o trabalho que ele desenvolve, que é um trabalho bastante interessante, apesar de ser bastante novo também. Sim, sem dúvida, muito recente. Bom, pessoal, Romualdo, obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a todos os ouvintes pela audiência. Bom, vamos lá. Então, dentro da Società Italiana, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui, representando a Società, agradecer ao Juliano Dorisotto pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, e todos os diretores da Società por poder representar a Società, né, aqui hoje com você. Bom, o Núcleo Jovem é uma coisa extremamente nova dentro da Società. A ideia do Núcleo Jovem, de fato, é trazer inovação entre essa parceria entre Brasil e Itália, né? Eu acho que as pessoas, quando pensam em Itália, pensam em Società, tem uma visão ainda muito nostálgica, né? Então, uma visão muito de arte, cultura, gastronomia, turismo, vinho, que é bom também, né? Acho que é natural lembrar isso da terra, da Itália. Mas a gente não pode esquecer nunca que a Itália hoje é a oitava, nona maior economia do mundo, é um polo de indústria, é um polo de design, é um polo financeiro, até a minha área profissional, mas é um polo financeiro extremamente relevante. Então, a ideia do Núcleo Jovem é trazer essa inovação, é olhar para frente e não para trás apenas, né? Então, o Núcleo Jovem nasce dessa necessidade, de fato, de trazer toda acho que essa parceria, de fato, entre Brasil e Itália, trazer para o público brasileiro, levar os brasileiros para lá com esse intercâmbio comercial e cultural e de inovação, que eu acho que a Itália tem muito a nos oferecer. Ou seja, não se trata de uma questão conceitual, se trata de uma prática mesmo intercâmbio, ou seja, sim, os empresários brasileiros vão conversar com empresários italianos, sim, a partir de projetos em comum. Exato, e a Società está aqui para fomentar isso, né? Exatamente. Inclusive é sobre esse aspecto que nós vamos desenvolver agora, sim, que é esta feira, né? Uma feira industrial, Farete 2025, que acontece em Bolonha. Isso. Você pode explicar um pouquinho melhor sobre esse evento? Eu até trouxe aqui uma cola para me ajudar, né? Mas assim, a Farete quem está fomentando de fato essa feira e quem fomenta é a região da Emília-Romanha, né? Que é uma região onde fica de fato a cidade de Bolonha. Uma região industrial italiana, uma região riquíssima, né? A Faculdade de Bolonha, a faculdade mais antiga do mundo, né? Onde a gente já se tem relatos. Então, uma região riquíssima, na qual a Farete ela acontece todo ano nessa mesma época. Vai ser no dia 2, 3 e 4 de setembro, né? Enfim, e a Emília-Romanha, a região, ela está promovendo com que brasileiros possam ir até a feira e com tudo pago. Então, assim, é uma oportunidade que a Società está trazendo aqui, naturalmente, para o empresariado piracicabano, de fato, é uma oportunidade muito grande que isso pode ter custo zero para você. Então, você ir visitar, fazer um intercâmbio, ter networking, conhecer fornecedores, ter palestras, ver de fato... Acho que abrir um pouco a cabeça, né? Não que o empresário brasileiro não precise disso, não é esse o ponto, mas o ponto esse intercâmbio é sempre rico, é sempre bem-vindo. Então, a Farete, as inscrições vão ser até o dia 30/6, então até o dia 30 agora, falta poucos dias, né? Depois nós vamos deixar o link aqui abaixo para todo mundo, acho que poder se inscrever. Nós, a Società, nós estamos fazendo esse intermédio entre, de fato, a Farete e os interessados, então... A gente vai entrar em contato para, de fato, ajudar, né, nessa inscrição. E a gente pode, de fato, ser subsidiado, entre aspas, né, com passagem aérea, com hospedagem. A gente está tentando criar lá uma agenda personalizada B2B para esses encontros acontecerem. E os setores de destaque, de fato, da feira incluem o quê? Setor automotivo,
que eu acho a nossa região de Piracicaba riquíssima, né? Então aqui nós temos a Hyundai, então todas as empresas, vou colocar uma palavra, não sei se está certo ou não, mas as empresas satélites do grupo Hyundai. Né? São empresas da cadeia produtiva, né? É uma cadeia inteira. Exatamente. Então, as empresas da cadeia, satélites, automotivo, mecânica agrícola, nós estamos numa região extremamente... A gente tem a Caterpillar aqui, que tem a parte agrícola, que é gigantesca, estão todas as empresas da cadeia, a logística, aerodinâmica, transmissão de potência, enfim. Então, são empresas que estão aptas a conseguir. Nós não estamos prometendo nada aqui, não estamos falando que quem se inscrever vai conseguir tudo pago. Não é assim que funciona. Vai passar uma análise pelo time da Faretti, né, pelo time da Emília-Romanha, vai fazer essa análise e, de fato, ver se essas empresas estão aptas a ganhar esse subsídio. Né? Provavelmente tem algum critério também de diversidade na própria feira, de novidade, tecnologias que possam trazer valor agregado novo. Sem dúvida. Eu imagino que deve ter alguma coisa, questão de número de funcionários também, né? Para ver o quanto de negócios pode gerar, obviamente. Né? Eles não estão fazendo isso aí à toa, né? Não quer... O pessoal vai lá para passear, para turistar. Não é esse o ponto, é de fato para gerar negócio. Então, naturalmente, ele vê o potencial de negócio que pode ser gerado. Né? Tá. E aí, então, a pessoa vai acessar, nós vamos deixar o link, ela vai acessar, ela vai se cadastrar e depois essa equipe da Faretti provavelmente vai pegar esses cadastros e vai fazer a avaliação. Essa seleção, exatamente. Por isso que tem prazo, né? Então, nós vamos fazer isso até o dia 30/6. E a feira vai ser só no final do ano, né? Só no segundo semestre, exatamente para dar tempo de organizar tudo isso aí com calma. E mesmo o cadastramento, ele é tudo gratuito, não existe pagamento antecipado de nada. 100%. Então, quem tiver o mínimo interesse, está na dúvida, será que minha empresa está elegível? Será que eu posso conseguir ou não? Pessoal, não fica na dúvida. Se inscreve. Os dados, nós estamos pegando os dados exclusivamente para entrar em contato. Né? Então, é o nome da pessoa, o nome da empresa, telefone. Só para nós da Societá entrarmos em contato. Lá tem o Lucas da Societá também, não sou eu, é outro Lucas que vai entrar em contato, né, para fazer esse meio campo e ajudar nessa inscrição de fato oficial da Faretti. E a pessoa também pode entrar no link que nós vamos disponibilizar para conhecer a Faretti. Sem dúvida. Né? Que é importante ela ter uma dimensão. Muitas vezes você fica imaginando algo e é outra coisa. Sem dúvida. Tem um site oficial da Faretti, que tem nós podemos até deixar o link daquele book, né, com as fotos do ano passado, né? A gente estava vendo antes, que é bem bacana, como se fosse um livreto online, é bem bacana que a gente consegue ver as fotos, as palestras, entender um pouco do tamanho disso. Mas eu acho que é uma oportunidade muito boa para quem está nos assistindo agora, para quem tem indústria na região de Piracicaba. Acho que nós estamos falando de Piracicaba, mas é que a Sociedade Italiana é de Piracicaba, mas quem está nos ouvindo aqui da região também, que a região, a TV Metropolitana tem uma audiência muito, muito grande na região toda. Quem estiver vendo isso aqui, acho que as portas estão abertas. Hoje, com a região metropolitana de Piracicaba, a nossa abrangência vai para essas cidades, né, que compõem esse complexo novo aí, que está ganhando uma configuração mais, como se diz, organizada, né, daqui para frente. A tendência é essa. Sim. Ou seja, RPM, região metropolitana, região metropolitana de Piracicaba. É isso, exatamente. Tá. Perfeito. Eu queria preciso que você também desenvolva agora um pouco mais sobre o núcleo jovem, porque ele não para por aqui. Ele está sempre agora vasculhando, procurando novas possibilidades para que esses intercâmbios sejam fortalecidos. Então, até porque as pessoas, né, como você enfatizou no início, tinham uma ideia de história. Quando falava em Società Italiana, era história, era o passado, era recuperar a sede para fazer esse vínculo com o passado. E vocês deram um salto que eu achei maravilhoso. Ou seja, sim, o resgate de uma história, é um legado, no entanto, é um legado que precisa se projetar para o futuro. Então, houve essa ideia do núcleo jovem, onde você pega o legado, dá continuidade ao trabalho e projeta para o futuro, ou seja, você transforma a sociedade em algo vivo e permanente, atuante. É isso, exatamente. A ideia do núcleo jovem, assim, primeiramente, nós não podemos deixar de lado nunca o legado que nós tivemos, né? Então, assim, quando a gente fala do teatro italiano aqui em Piracicaba, é o único teatro no interior paulista inteiro, o único teatro italiano no interior paulista todo. Então, assim, é uma relíquia, piracicabana, é uma joia que nós temos aqui e que agora nós estamos aí
pleiteando, né, de fato essa reforma, né, nós já divulgamos isso. O restauro, né? O restauro, desculpa, né, o restauro dessa joia que nós temos. Então o Núcleo Jovem nasce dessa necessidade, de fato, da gente deixar esse legado. O que nós pensamos em como deixar legado? A gente tem que atrair, de fato, o público jovem para a sociedade. Então o público jovem, é claro que ele vai ter interesse também em história da arte, em aula de italiano, nessa parte histórica, de conhecer os seus antepassados, enfim. Eu percebo que o jovem ele vinha muito pelo passaporte italiano, né? Então agora com a mudança da lei, que é uma outra pauta, as coisas se dificultaram um pouco, mudaram um pouco, enfim. Então, assim, a intenção nossa do Núcleo Jovem, de fato, é trazer o jovem para dentro da sociedade e, de fato, dar para ele conhecimento, networking, contato com pessoas, negócios sendo fechados. Isso, de fato, vai trazer legado. Tá? Então, hoje, o Núcleo Jovem está sendo construído ainda, né? Então, tenho mais aí 3 pessoas juntos, né? Estamos começando, de fato, essas reuniões. A Farete agora veio, acho que para ajudar, de fato, a dar esse start inicial e nós podermos divulgar isso. Então, isso acho que é super bacana. Mas o Núcleo Jovem, de fato, ele vem para agregar ao jovem italiano, vamos dizer assim, da região. Então, a ideia é que nós façamos o quê? Promova eventos, palestras, eventos no âmbito esportivo, né? A Itália, por exemplo, é um país que respira esporte, respira futebol, respira o ciclismo, respira inúmeros esportes. Por que não a gente fazer esses intercâmbios? Universidades italianas, como eu falei de Bolonha, que é a primeira, a mais antiga que nós temos registro na história, mas tem universidades no ramo de finanças, de engenharia, de design. Por que não dar essa oportunidade desse intercâmbio entre o piracicabano, o italiano e, de fato, o italiano, enfim, o empresário? Então, de fato, nós estamos construindo ainda. De fato, acho que ainda posso dizer que é um pouco embrionário esse Núcleo Jovem, mas em breve teremos novidades aí muito bacanas. Tem muita coisa no forno aí para divulgar para vocês. Mas é importante observar esse Núcleo Jovem até para que as pessoas compreendam a importância gigante do restauro da sede da Società, porque ela está nessa fase, né? Ela passou agora pelos projetos de restauro. Exato. Em setembro serão concluídos. Com a finalização desses projetos, deve-se, né, seguir para o restauro propriamente dito. Parece que internamente está havendo estudos, hoje até se chegou a algum denominador comum de quais são os aspectos mais importantes, os pontos mais importantes, os espaços mais importantes para os investimentos iniciais de restauro, até para a ocupação adequada da sede. Né? E aí isso vai exigir uma captação de recursos. Esse trabalho vai ser árduo. Então, quando o empresário da região observa um Núcleo Jovem, observa uma Farete, observa a magnitude do projeto que se vislumbra, então participar do restauro da Società ganha uma dimensão real e como se diz, de interesse muito maior do que se a gente tivesse uma percepção que se reduzisse não, mas que fosse sintetizado a nostalgia. Exato. Sintetizado a ruínas, né, coisa antiga, e de fato não é isso, né? Nós vamos manter, como você falou muito bem, a palavra restaura, né? Nós vamos manter toda os 120 anos de tradição do teatro, nós vamos manter toda aquela fachada imponente, toda a história vai estar viva, mas ao mesmo tempo num prédio moderno. Então, quando a gente consegue unir a tradição de um prédio de 120 anos com a modernidade, com a usabilidade para um dia a dia, onde nós vamos ter espaço para sala de aula, nós estamos definindo aí no final, né? Estamos nos ajustes finais, né? Como você falou muito bem, no denominador comum. Mas quando a gente consegue unir essa tradição com a modernidade de um prédio novo, naturalmente isso vai melhorar muito. Então, assim, vai trazer o jovem para dentro e lá nós vamos poder fazer com um prédio novo, restaurado, muita coisa lá dentro, né? Muita coisa. Então, nós vamos poder fazer mais aulas, mais encontros, mais eventos. E eu acho que o jovem está extremamente convidado a participar da Società. Então, quem tiver interesse, por favor, entre em contato conosco,
ou comigo, ou direto com a Societá, com o Romualdo, com quem puder, nós vamos entrar em contato, que nós precisamos de fato dessa ajuda, de pessoas engajadas que queiram pegar esse projeto e ajudar, que faça isso com prazer, que faça isso... E que veja o potencial Exato. para os próprios negócios, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Assim, nós estamos falando isso agora da Farete, mas tem inúmeras outras feiras, inúmeras outras coisas que nós vamos trazer para vocês, que são oportunidades, né? Só que nós precisamos de pessoas que queiram estar do nosso lado da mesa, de poder ajudar e criar essas oportunidades para o empresariado ítalo-piracicabano. Eu, conversando recentemente com algumas pessoas da Societá, e eu apontei um aspecto que eu acho fenomenal, que é a percepção em Piracicaba dessas diretorias recentes, que vocês já fazem parte, né, das últimas, de perceber um aspecto que foi decisivo. Talvez vocês até já tivessem essa percepção, mas ela foi transformada em algo real recentemente, que é a italianidade. Sem dúvida. Então, perceber essa dimensão da italianidade e a riqueza que esse entendimento de mundo italiano né? Significa, a riqueza que significa, acho que não tem preço. E tem acontecido muitas coisas exatamente por ter havido essa sensibilidade para captar essa dimensão. Exato. Então, assim, acho que isso foi muito a questão da italianidade, né? Você pega em Piracicaba, se eu não me engano, 70% dos piracicabanos são descendentes de italiano. Então, assim, cara, a cada 10 pessoas, 7 corre no sangue aí, sangue italiano. Então, assim, nós somos uma região muito forte. A gente pode ver aqui os nossos amigos de Santana, Santa Olímpia, enfim, todas as usinas, né? Então, todo mundo sabe da história, não preciso ficar falando que a gente, né, como italiano, veio como escravo branco lá atrás para substituir a mão de obra após a abolição da escravidão, exatamente. Então, assim, muita coisa. Nós temos uma história muito rica. Só que daí o Juliano até falou assim, pô, vocês sabiam quantas homenagens teve aos italianos aqui em 50 anos? Nenhuma. Então, a gente tem homenagem a outras descendentes, né? Ao povo japonês, ao imigrante japonês, ao imigrante espanhol, ao imigrante alemão. Não tem que desmerecer. Acho que o Brasil é uma cultura... Nós somos uma miscigenação de raças, né? Mas em homenagem ao italiano que veio para cá, que é 70% da população, e nós, né? Então, quando a gente aflora de volta esse italianismo, eu acho que faz até bem para as pessoas, né? Elas começam, de fato, a dar valor para suas raízes, dar valor para sua família, entender a luta que foi, que maior parte dos italianos, acho que 99%, veio, de fato, para ser mão de obra... Barata, para não falar outra coisa. Mas, enfim, então, assim, e olha que nós construímos, né? Os grandes empresários que nós tivemos na cidade, desde lá atrás, de Mário Dedini, enfim, a gente pode falar de números aqui, né? Família Ometo. Então, assim, todos de lá, todos majoritariamente do Nordeste da Itália, de uma região extremamente... naquele momento pós-unificação italiana, 1860, ele estava passando por muita dificuldade, a Itália inteira, um país novo, um país jovem, cheio de problemas ainda. Jovens sem perspectivas. Exato. Então veio para cá em busca de trabalho e ficaram aqui, construíram suas raízes, seus filhos, seus netos, enfim. Então, de fato, a gente tem que valorizar muito isso, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar falar que é só isso. A italianidade não é só isso. Inclusive, a palavra perspectiva, ela recupera a força. Né? Porque vocês estão abrindo novas perspectivas de futuro para essa juventude ítalo-descendente. Exato. Né? E se desenvolver em sintonia com uma história fundamental. Exato. Então, a gente até aperta no calo um pouco, porque assim, italianidade não é só, como eu falo, gastronomia, vinho, turismo e passaporte vermelhinho no bolso. Não acho que não é só isso. Né? De fato, a gente está próximo da língua, próximo da cultura, próximo de gerar negócios, né? Então, fazer geração de negócios, de intercâmbios culturais. Então, assim, então, tem muita coisa que, de fato, a gente pode fazer juntos. E nós estamos começando esse trabalho agora. Sem dúvida alguma, traremos muitas novidades aí para todo mundo. Então, vamos, como se diz, sintetizar a questão. As pessoas têm até o dia 30 de junho para se inscrever. Perfeito. Nós vamos deixar o link para que elas acessem. E é importante, se inscrevam. Para não perder o prazo. E depois vai ter tempo para entender melhor essa complexidade, né? Se é uma coisa que vale a pena ou não. Tudo indica que, porque é uma feira tradicional, sim, de altíssimo valor,
Sem dúvida. E acho que todo mundo vai se beneficiar com isso. Sem dúvida, perfeito, exatamente. Então, assim, até o dia 30, pessoal, reiterando. A Farete 2025, uma feira na Emília-Romanha, em Bolonha, na Itália. Uma feira para quem está no ramo industrial. Piracicaba é uma cidade muito do ramo industrial, nasceu aí pelas indústrias crescidas. Nós usamos a cadeia produtiva de Caterpillar, de Hyundai, de Delphi, de Case, de inúmeras indústrias na cidade. Então nós temos muita. Você que tem uma indústria pequena, uma indústria média, grande, enfim, não deixe de se inscrever. Acho que é uma oportunidade ímpar, né? Quem tem a oportunidade de ir, às vezes, com tudo pago para outro país, conhecer outra cultura, conhecer outras pessoas, isso abre a cabeça, traz novidades para o seu negócio, gera valor, agrega valor para o seu negócio. Então, até o dia 30 agora, nós podemos se inscrever nessa feira, né? Quem tiver interesse, para depois passar por um processo seletivo, naturalmente, da feira e ver se a gente consegue, de fato, ter esse subsídio gratuito com tudo pago. Legal. Beleza? Lucas Balota, foi um prazer imenso conversar com você. Prazer foi meu, Romualdo. Obrigado. E em outras oportunidades estaremos aqui trazendo notícias bacanas como esta. Sem dúvida. Tá bom? Obrigado, Romualdo. Valeu. Um abraço. Obrigado por terem acompanhado esta conversa com o empresário Lucas Balota. Então, nós vamos deixar o link para vocês acessarem e fazer essas inscrições, os interessados, evidentemente. E vamos seguindo o nosso trabalho. Sempre que houver novidades, estaremos aqui.